Oi, é, bom dia para vocês, né? Boa tarde, enfim, sei lá a hora que isso vai ser assistido, né? Enfim, tem que fazer esse comentário péssimo. Mas hoje a gente vai começar, então, nosso curso, né? Que tem como título A Desorientação e a Filosofia, as mediações da desorientação, né? E como eu falei um pouco no nosso último encontro, a ideia do curso é um pouco tentar mensurar, né, as maneiras como nós somos marginalizados, né, da nossa experiência perceptiva, né? Uma coisa que eu acho que é sempre importante marcar, né, com relação à filosofia, eu acho que é importante marcar aqui nesse início, é que a prática filosófica, de alguma forma, ela tem a ver com a navegação, né? Isso é uma coisa que eu tenho pensado muito recentemente, né? Tenho tentado elaborar, mas eu acho que se a gente olha, né, Platão, Aristóteles, Kant, Spinoza, enfim, não importa muito. Eu acho que a questão de se situar é sempre um elemento fundamental, ainda que não necessariamente seja o elemento central para tal filósofo, né? E bem, querendo fazer algo diferente, então, né, nesse semestre, eu pensei em explorar essa ideia da filosofia como navegação, mas a partir de um campo específico de mediação, né? A ideia é tentar entender como as mediações militares, né, da experiência do campo da guerra, como elas acabam, de certa forma, apresentando assim um processo que a gente pode chamar de alienação, né? Mas que é um processo em que a gente vai ficando cada vez mais desorientado, né? Então, assim, se eu ponho a filosofia como uma espécie de forma de orientação, né, um procedimento, uma estratégia, é porque de alguma forma eu acho que a gente está desorientado, né? E essa desorientação, assim, a gente pode mapeá-la a partir de muitos pontos, né? Mas o que eu gostaria de fazer nesse semestre é mapear ela a partir de questões de guerra, né? É uma coisa meio esquisita, assim, até para mim, mas eu quero acreditar que se eu estou me envolvendo e discutindo e tentando pensar problemas que não estão imediatamente na minha alçada, é porque isso de alguma forma bem, que isso significa que alguma coisa está realmente se apresentando e gerando atrito a ponto de me forçar a ficar nesses temas, né? E que a minha gata, não sei se ela concorda muito com isso, né? Ela está ali meio pensativa. Mas, enfim. Então, qual é a ideia, né? E vai ser, na verdade, o foco dos dois próximos encontros, né? É falar sobre um livro do Paul Virilio, né? Enfim, não sei vocês, mas assim, eu sou uma pessoa extremamente quinta série, né? Eu acho que isso é bem visível para quem me conhece. E, evidentemente, eu não consigo olhar para esse nome e não, enfim, ficar pensando em merda, né? Mas, enfim, o Paul Virilio, ele tem um livro que se chama Guerra e Cinema, que é incrível, né? Eu acho assim que a recomendação é que ele seja lido inteiro, né, ao longo dos próximos dois encontros, mas eu acho que é um livro muito interessante, não apenas, enfim, por relacionar a guerra e o cinema, né? Mas porque ele parece fazer um eco com um texto do Benjamin que realmente, assim, nos últimos meses, né, ele tem ficado muito comigo, né? Que é o texto do Benjamin, Experiência e Pobreza, né? O Walter Benjamin é um pensador super manjado, né? Enfim, é um pensador que eu amo odiar. Assim, amo odiar porque eu acho que os leitores de Benjamin geralmente são muito malas, né? Há exceções e, enfim, espero que essas pessoas saibam quem são essas exceções, né? Embora seria deselegante eu dizer quem são, né? Porque se eu falasse, enfim, vai que eu chatei alguém, né? Mas é você que não é deselegante, é você que não é chato, né? Um leitor mau. Mas enfim, eu acho que eu tenho ficado muito movido por esse texto do Benjamin, porque eu sinto que o Benjamin ele toca sem elaborar isso, enfim, de maneira explícita, né? Mas ele está tocando nos textos que ele trabalha no final ao longo dos anos 30, né, que foi a sua última década de trabalho, com
a questão de se situar, como navegar, como se orientar no mundo moderno, né? E o texto Experiência e Pobreza, né, que é um texto curtinho, que eu acho que vale muito a pena. Gente, os pássaros estão muito tão ativos, né? Mas enfim, espero que isso não atrapalhe tanto. Mas enfim, o Experiência e Pobreza, como eu estava dizendo, ele tem uns comentários, assim, na verdade é uma frase, né, que eu vou até citar, porque eu acho que, enfim, ela é tão clichê, mas eu confesso que eu amo ela tanto, e ela está no início do texto, e por isso que eu recomendo que você leia, né, para quem quiser, né? Mas é uma frase que é tão clichê, mas que eu acho que é perfeita, né? E assim, esse encontro, né? Assim, juro que não foi de propósito, né? Mas assim, começa comentando essa frase que está no início do Experiência e Pobreza, e o segundo encontro sobre o Guerra e Cinema, né? Que enfim, que já está mais ou menos elaborado, né? Mas fica para a semana que vem. Ele vai terminar comentando uma coisa que aparece no final desse texto, né? Então, sabe aqueles momentos, né, em que as coisas se encaixam formalmente, né? Olha que lindo. É como se o livro do Virílio entrasse no meio desse pequeno ensaio de 7 páginas, né? Enfim, eu estou tirando toda a graça da coisa quando eu comento isso explicitamente, né? Todo o lance poético. Mas, enfim, essa frase do Benjamin eu vou ler aqui para começar, porque eu acho que ela ajuda a botar um pouco o tema do livro do Paul Virilio, né? Bem, ele vai falar, uma coisa é clara, a cotação da experiência baixou, e isso aconteceu com uma geração que fez em 1914 em 1914 e 1918 uma das experiências mais monstruosas da história universal. Talvez isso não seja tão estranho como parece. Não se tinha, naquela época, a experiência de que os homens voltavam mudos do campo de batalha? Não voltavam mais ricos, mas mais pobres de experiências partilháveis. Aquilo que 10 anos mais tarde fomos encontrar na grande vaga dos livros de guerra era tudo menos experiência contada e ouvida. Não. O fenômeno não é assim tão estranho, porque nunca a experiência foi mais desmentida. A da estratégia pela guerra das trincheiras, as econômicas pela inflação, as do corpo pela fome, as morais pelos detentores do poder. Uma geração que ainda foi à escola nos carros puxados a cavalo, viu-se de repente num descampado, numa paisagem em que nada se manteve inalterado a não ser as nuvens, e no meio dela, num campo de forças, de correntes e explosões destruidoras, o corpo humano, minúsculo e frágil. Bem, esse trecho do Benjamin, né, que é óbvio que ele não explica, né, o que está em jogo ali, eu acho interessante porque ele joga um pouco uma luz, eu acho, sobre o Paul Virilio, né? É quase como se o livro do Virilio fosse uma tentativa de compreender esse breve comentário, né? Eu acho que deixa eu só me ajeitar aqui para não ficar muito esquisito. Espera aí. Elaborações técnicas, né? Mas, enfim, pronto, perfeito. Mas, assim, eu acho que o texto do Virílio, né, enfim, ele parece ser uma tentativa, né, de elaborar, desenvolver, né, esse breve comentário do Benjamin sobre o desmentido da experiência que a guerra das trincheiras produziria na percepção do soldado, né? E, assim, antes de começar, né, eu acho que, assim, é preciso lembrar, né, que a guerra das trincheiras é uma experiência horrível, né, em que as pessoas ficaram embaixo de trincheiras, né, esperando. Você tinha armas de fogo poderosíssimas, né? Essa era a grande novidade da Primeira Guerra Mundial. Então, quando o Benjamin fala que a experiência foi desmentida, isso tem a ver com ele falar dos soldados voltarem mudos, né? Você não sabia o que comunicar porque você não conseguia se situar, né? Então, assim, esse livro do Virílio, né, não é apenas assim que ele vai se focar, né, naquele momento, na Guerra das Trincheiras, para tentar entender, digamos assim, o deslocamento de perspectiva que acontecia na Guerra das Trincheiras, né? O que o Virílio faz, e que faz realmente com que o livro dele fique brilhante, né, é que ele vai tentar entender como, ao longo da história da guerra, né, é um período que ele vai botar que é mais ou menos assim das guerras napoleônicas
até a ameaça contemporânea das bombas atômicas, né? Mas você vai ter um desenvolvimento de uma coisa que ele vai chamar, que é uma espécie de percepção cinemática, né? Que é simultâneo às transformações da experiência do combate. Então, assim, não é um livro, né, embora isso seja algo que a gente vai elaborar aqui, né, que vai apenas analisar o uso de tecnologia cinematográfica no campo militar, né? E não se pode dizer também que o foco seja em mostrar como as tecnologias cinematográficas são apenas adaptações ou derivações empobrecidas de desenvolvimento militares, né? Embora isso de fato aparece no livro, e vai ter até um momento, eu não lembro se ele está falando do Griffith ou se ele está falando do Adele Gans, mas ele fala de algum daqueles cineastas assim, do início do século XX, né? Enfim, eu não sei absolutamente nada de cinema, né? E, então, assim, realmente não sei se isso, não posso dizer assim, isso é verdade. Mas ele comenta como um desses diretores teria chegado no fronte militar assim da Primeira Guerra Mundial e tinha ficado muito bolado com a quantidade de recursos cinematográficos que você tinha ali, né? Mas enfim, mas não apenas isso, o mais correto é dizer que o livro ele tenta entender como uma espécie de campo, né, que assim que a gente pode denominar como cinemático, como ele se desenvolve para auxiliar, né, com determinados problemas na guerra, né, ou seja, com questões que surgem no contexto da guerra, mas como, a partir desse desenvolvimento, né, ou seja, a partir dos efeitos que esse auxílio vai trazer para a guerra, é quase como se ele acabasse se tornando o elemento principal da guerra, né? É quase como se o cinemático fosse de auxiliar para a central. É como se aquilo que fosse um elemento marginal, né, fosse se tornando, por sua própria força, né, algo que englobava o centro da experiência militar e redescreveria completamente o que significa uma operação de guerra, né? Então, assim, o cinema ele não aparece como um mero coadjuvante, né, como um primo pobre da guerra. Ele é uma espécie de, para pegar uma frase, né, eu acho que essa frase é do... Aí, a gata ficou assustada. Vocês me perdoem. Será que agora foi? Olha só, a gente falando de guerra e de repente fogos. É tipo, né? Olha só, que lindo. Mas enfim, continuando, né? Se o cinema ele aparece então como algo assim que não é, enfim, um coadjuvante, ele vai aparecer na verdade antes como uma espécie, para pegar uma, acho que essa frase é do Clausewitz, né, que ele vai dizer que a política é a continuação da guerra por outros meios. Se a gente fosse pegar o Virilio, a gente diria que o cinema é a continuação da guerra por outros meios, né? E é curioso, né, que o presidente americano, na época que foi escrito esse livro, era justamente o Ronald Reagan, né, um ex-ator que vai fazer questão de publicizar de uma forma quase cinematográfica o poderio militar norte-americano, né? No momento em que a Guerra Fria já estava morrendo, né? Isso é o caso clássico daquele sistema de defesa que ele anunciou com, né, sistema de defesa espacial com satélites, né, que o pessoal apelidou de Guerra nas Estrelas, né? Mas enfim, então assim, para lidar com essas questões que o Virilli traz, a gente pode abordar isso de dois pontos de vista, né? Eu acho que um é uma espécie de sequência do outro, né? E o primeiro vai ser abordado na aula de hoje e o próximo vai ser abordado na aula de semana que vem, né? Mas o primeiro é o quê? Né? É a ideia, né, que você está tendo um deslocamento no campo de batalha, né? E que revela as transformações técnicas que vão lentamente alienando o sujeito soldado, né? Ou seja, o soldado, né, enquanto um sujeito, enquanto um agente, enquanto alguém que percebe, que se orienta, né? Mas também não eles, né? Os sujeitos generais, comandantes, né? Mas, enfim, você vão ter transformações técnicas que vão alienando esse sujeito soldado da experiência da guerra, né? Então, assim, é justamente aquela ideia do cara, né, nas trincheiras, do tipo assim, caralho, que diabos eu tô fazendo aqui, né? Enfim. E essas percepções, né, elas vão sendo cada vez mais marginalizadas, né? Ou seja, a percepção humana, né, do nosso globo ocular, ele vai sendo marginalizado em nome de alguma coisa que o Virilio vai chamar de uma máquina de visão, né? O Virilio ele é total anos 80, né? Assim, eu confesso que eu amo demais, assim,
O jeito que ele escreve parece que é um jeito assim que meio que já não existe mais, né? Então ele vai falar de máquina de visão, ele vai falar de desrealização da imagem, virtualização. Enfim, eu amo, né? Uma vibe que total assim que é total Villa Influencer também, né? Para quem gosta. Mas enfim, esse processo, e aí seria já o tema da próxima aula, né? Ele não deixa de tornar possível um desenvolvimento da indústria cinematográfica com uma extensão da guerra, né? Então, assim, primeiro a gente, hoje, né, nessa aula, a gente analisa esse primeiro ponto, né? E depois a gente toca no segundo na semana que vem, né? E aí fica aí o mistério para saber se eu vou gravar essas duas aulas, uma depois da outra, né? E vocês vão ver com a mesma roupa, né? Ou será que eu vou aplicar o tempo, eu vou esperar, enfim, será que eu vou ter preguiça e não vou querer gravar essas duas aulas uma depois da outra, né? Fica aí o mistério aí para quem está assistindo esse primeiro vídeo, né? Mas enfim, não é por acaso, eu acho, né, que o Virilio vai retomar esse drama da desorientação provocado pela Guerra das Trincheiras. Se ela tem, eu tô achando maravilhoso assim, né, esse auxílio, esse auxílio de som, né, que está sendo providenciado pela pessoa que resolveu soltar fogo de artifício, né? Mas enfim, né, que simula inclusive, né, a Guerra das Trincheiras, as explosões acontecendo. Você não sabe o que é. Olha só, de novo. Tá incrível, gente. Eu vou parar de ficar comentando isso, porque senão não vai ter fim. Mas, enfim, se ele vai retomar essa desorientação da Guerra das Trincheiras, se ela tem destaque, é porque para o Virilio é um momento chave na transição das percepções que existem, né, no contexto da guerra. Trata-se de um momento, né, que aparece com mais clareza, né, por conta dos efeitos que vai gerar, a progressiva desrealização da batalha, na medida em que, isso é uma palavra dele, né, a imagem passa a triunfar sobre o seu objeto. Mas, assim, isso não é um desenvolvimento gratuito, né? Enfim, isso é pontuado ao longo do livro, né? É como se o aumento da potência bélica acabasse fazendo com que o foco das preocupações não fosse o engajamento entre forças efetivas e se tornasse o engajamento para prevenir que as armas cada vez mais destruidoras fossem usadas, né? E assim, a própria possibilidade da bomba atômica, né, ela vai se tornar uma espécie de limiar nessa história, já que você usar a bomba atômica quase que implica um fim do combate, né? Enfim, se a gente pensar, né, no único caso que a gente tem da utilização da bomba atômica, né, que foi em Hiroshima e Nagasaki, o efeito que aquilo causa, né? Mas, enfim, como ela comporta esse perigo, né, e um perigo que é cada vez mais intensificado, tanto pelo desenvolvimento das bombas, né, já que assim, as bombas que a gente tem hoje em dia não são como as bombas que foram lançadas, né, elas são mais fortes, né, mas você também tem cada vez mais mísseis, mais sorrateiros inteligentes para lançar elas, né, e assim, só para lembrar, né, se eu não me engano, essas bombas atômicas elas foram lançadas por aviões, né. Então, assim, os caras foram lá, né, tava voando numa altura e lança a bomba. Hoje em dia não, hoje em dia é tipo tudo míssil, né? Enfim, isso aí tive que me conter aqui para não cair num momento meio choque de cultura, né? Mas enfim, o importante então, a partir da bomba atômica, sobretudo, é que trata-se de se adiantar ao inimigo, conhecer suas forças, né? Para procurar se antecipar nessa disputa, né? E não apenas, né? Mas assim também ser capaz de provocar esse medo. Então, assim, a gente vê que o campo de atuação militar, né, das forças militares, passa a exceder cada vez mais o antigo campo de batalha, né? Uma coisa que é por isso que o Virilio não vai cansar de marcar, né? A guerra, ela deixa de ser assim uma coisa que vai acontecer, sei lá, né, fora da cidade, enfim, ou num lugar que, sei lá, um campo de batalha onde os exércitos se matam, né? Ela vai se tornando cada vez mais uma espécie de guerra total, né? E o olho que processa as informações, ele já não pode mais ser humano, né? Ele vai se tornando justamente aquilo que ele vai chamar de uma máquina de visão, né? E bem, na Guerra das Trincheiras, então a gente tem então
um momento chave, né, em que a percepção vai se tornando cada vez mais incomensurável, né? Ou seja, o momento em que a percepção que está em jogo nos conflitos militares deixa de ser aquela do sujeito soldado ou de um sujeito general, né, que está ali vendo o campo de batalha de longe, mas ainda está ali, e vai se tornando cada vez mais um sujeito que não é humano, né? Um sujeito institucional, né? Como, por exemplo, os altos comandos, o Estado-Maior, né? Que é o conjunto lá de generais, enfim. E essa vai ser a história, né? A história dessas transformações vai ser um dos grandes fios que vai percorrer o livro do Virilio, né? Enfim, eu estou falando aqui, o livro, para quem for de fato ler, né? Que eu sei que não é sempre o caso, o livro é uma zona, assim, né? Assim, eu diria que, para termos do Virilio, ele é até que organizado, né? Enfim, mas eu estou meio que tentando fazer uma síntese, uma ordenação, né? Porque, enfim, sou uma pessoa muito chata. Então, é, a aula de hoje é tentar meio que juntar as partes desse fio que está solto por todo o livro, né? Então, assim, e como é que esse processo se desenrola, né? Bem, ele se desenrola a partir de 3 etapas, né, que o próprio Virílio vai marcar, né? No primeiro momento, a gente vê, né, nos campos de batalha, né, o processamento de informação com o próprio olho, sobretudo a partir das cavalarias, né? Enfim, a cavalaria, né, ou seja, as pessoas lá que estão montadas nos cavalos, né, elas vão ser o olho na batalha, né, que vão ser os grupos de reconhecimento, né? Tanto que ele vai comentar que a Força Aérea, né, que digamos que é a segunda etapa, ela em muitas forças militares, né, em muitas armas, ela vai ser elaborada, vai ser transformada, né, a partir da cavalaria, né? Enfim, para marcar essa continuidade, né? Mas, enfim, num primeiro momento, você vai ter, então, um reconhecimento feito pelos olhos e feito pela galera montada no cavalo, né? Porque, assim, é só você imaginar, né? O cavalo tá ali, circulando pela batalha e tal, ele tem uma velocidade maior, ele pode voltar para passar informações, enfim, porque ele tá a cavalo, né? E, enfim, então, assim, a cavalaria vai ser a forma de processar a informação nesse primeiro momento. Em seguida, a gente vai ter um reconhecimento aéreo, né? Que no momento que está intensificando cada vez mais o poder de fogo, né? Vou comentar isso um pouco mais para frente, né? Você tá num ponto de vista aéreo faz com que você consiga escapar à neutralização da percepção que os combatentes da trincheira vão experimentar e que invisibiliza a batalha, né? Por quê? Porque a partir do momento que você começa a ter mais explosões, mais armas automáticas, mais blindados, fica difícil você saber o que está acontecendo, né? Então, assim, o ponto de vista aéreo, ele vai abrir um novo campo de visão que vai deslocar o campo da imagem, né, num momento em que os próprios espaços de confronto passam a ser cada vez mais invisibilizados pela destruição, né? Enfim, ainda assim, né, assim, pelo menos no seu início, esse ponto de vista aéreo é dependente ou dos olhos do piloto ou das tecnologias precárias da fotografia, né, que ainda eram feitas de uma forma que a gente conseguia enxergar, né? Mas isso é uma etapa, né? E é uma etapa de transição, como o Virilio marca, né? Porque o que a gente vai ter a partir desse desenvolvimento aéreo é a elaboração de um reconhecimento cada vez mais via imagens artificiais, né? Ou seja, o que a gente vê nessa etapa é a presença de imagens que parecem ter sido decompostas em seus componentes de informação e, portanto, desvisibilizadas, né? É algo que a gente vê tanto no uso dos radares, das câmeras que produzem imagens termográficas, né? Ou seja, imagens térmicas, né? E assim por diante. Essa terceira imagem ela vai levar ao extremo deslocamento da perspectiva, que não apenas desloca o ponto de vista do seu plano costumeiro, como o decompõe em informações que não necessariamente são feitas para serem compreendidas por um soldado ou um comandante no campo de batalha. E assim, aqui eu acho que cabe comentar, né? Parece ser um procedimento muito similar àquele que acontece nas indústrias, né? Porque qual é o grande salto industrial que a gente vai ver marcado em um livro como O Capital do Marx, né? O salto que a gente vê é que os seres humanos, né? Eles, enfim, são seres artesanais não, né? Eles realizam um modo de produção de coisas, né? Fabricar coisas de modo artesanal, né? Então, sei lá, você faz todas as partes de um objeto. Depois você tem um movimento, né, em que os seres humanos são organizados de forma a dividir as etapas, né?
Só que a partir do momento que você divide as etapas e você aumenta a produtividade, você começa a perceber que, bem, sim, o ser humano, enfim, quando você divide ele e cada um faz uma coisa, né, cada um aperta um parafuso, as coisas funcionam melhor. Mas aí você, nesse momento, você torna visível de maneira abstrata, né, talvez, a maneira como essa atividade específica pode ser ainda mais intensificada, né, em termos de produção, se uma máquina fizer, né? Então, assim, uma máquina consegue martelar com mais velocidade do que um homem, né? Para dar um exemplo extremamente mocoron, né? Então, assim, você vai ter uma decomposição do próprio humano, né? na fábrica, né? A um ponto em que, claro, a máquina é uma máquina melhor que o ser humano, né? E eu acho que uma coisa semelhante ocorre nessas operações de percepção que o Virílio tenta descrever, né? Então, assim, o que é importante marcar, né, é que você teria, então, uma espécie de superação do caráter decisivo da batalha pela amplitude dos recursos, né, ou seja, recursos técnicos, mas também a disponibilidade de contingentes cada vez maiores de soldados, né? Então, assim, se antes, talvez, a organização no campo de batalha, né, e o que implica também você ver as coisas, saber, pensar, reagir, isso vai cada vez ficando mais obsoleto, tanto pelo desenvolvimento de tecnologias de armas, né, e de defesa, mas também pelo uso cada vez maior de soldados, né? O Virilli vai marcar, né, ele vai cravar a invasão que Napoleão vai fazer da Rússia, né, que envolvia uma quantidade astronômica de soldados. Se eu não me engano, ele vai falar que era 500 mil soldados, né? Como um momento em que o olho humano deixa de conseguir dar conta do que aparece no campo de batalha, né? Então, assim, é um número tão grande que você não consegue mais processar aquelas informações, né? E, assim, eu acho que isso é uma coisa bem interessante, né? Porque justamente o que é marcado, né? E o Virilio relembra isso, né? Do Napoleão é que, bem, ele é brilhante, né? Porque ele consegue processar as informações, né? E, claro, é óbvio que a invasão napoleônica, né, não significa que tudo que aconteceu depois, né, foi imediatamente, né, para essas quantidades astronômicas, mas ela aponta uma espécie de limite, né, quantitativo que um comandante consegue, digamos assim, processar com seus olhos, seu cérebro, das informações que ele vê e que ele conseguiria, né, gerenciar as tropas. Mas, assim, de novo, né, isso é importante marcar, e é por isso que o exemplo da Guerra das Trincheiras é importante. Não é apenas os comandantes que não conseguem ver o que acontece. Dentro da própria batalha, os soldados vão perdendo a capacidade de situar. A Guerra das Trincheiras, né, enfim, e é por isso que eu acho que ela é um limiar por causa do poder de fogo das armas envolvidas. As armas automáticas, as explosões, elas parecem tornar o conflito uma questão muito mais de desenvolvimento técnico do que a organização de corpos humanos que estão no campo de batalha, né? O que se implica, né, eu vou citar aqui uma frase do Virílio, é que a partir de então, cito, a partir de então, todos os esforços para dissimular as tropas em vez de expô-las, todos os esforços foram para dissimular as tropas em vez de expô-las, dispersá-las em lugar de concentrá-las. A gata quer subir na rede. Outra gata. Tem três gatas, né? Agora vocês conheceram, né? Uma está aqui, né? Ali. Peraí. A outra que estava ali sumiu, e aí tem uma aqui que vocês não veem, né? Talvez dê para ver a cabecinha dela. Enfim. Tadinha. Ela não tinha subido ainda na rede. Mas, enfim. O efeito dessas transformações, né? Isso é uma coisa que eu acho que é importante repetir, né? É a marginalização das perspectivas. Né? Isso é uma coisa que vai acontecer na Guerra das Trincheiras. A gente vai ver, né, e o Virílio ama essa palavra, como eu falei, uma desmaterialização, uma desrealização dos sentidos do soldado, na medida em que os estímulos se exacerbam. Né? E o que é estímulos se exacerbarem? Né? Assim, só para a gente ter uma noção, né? São fogos, tiros, sons de armas automáticas, bombas, aviões passando, mas também estímulos visuais, né? Porque assim, é só a gente pensar nos filmes de guerra, as coisas explodindo nos ares e blá, blá, blá. Enfim, a guerra vai se tornando cada vez menos heróica, né? É uma situação estranha
em que a experiência e a capacidade de localizar contam cada vez menos, né? Trata-se apenas de seguir ordens, né? Isso é que é louco, né? Assim, o soldado, quando ele está nessa circunstância, como ele não pode confiar na sua percepção, o mais importante é ele seguir ordem de quem sabe, né? E de uma forma que, assim, mesmo que ele não saiba por quê, né? Então, assim, não é à toa que o Virilli vai comparar esse soldado a uma espécie de transição que ocorre, né, entre o ator de teatro e o ator de cinema, né? Naquele momento, né, que também é um momento em que o cinema está começando a crescer, né, durante a Primeira Guerra Mundial. E eu cito aqui de novo, né, o soldado torna-se como um ator de cinema, do qual fala Pirandello, exilado da cena e também de si próprio, contentando-se em atuar diante da pequena máxima que, por sua vez, atuará diante de um público projetando sua sombra. Então, assim, é isso. Ele está fazendo para quem aquilo? É esquisito, né? E eu sempre fico pensando, né, enfim, ainda mais assim, um momento crítica tecnológica foda, né? É que em momentos de EAD fica bem claro que, bem, um professor ele está o tempo inteiro olhando para as pessoas que estão na sala, mesmo que as pessoas estejam dormindo, cagando, mesmo que as pessoas estejam entediadas, né? Isso tudo ajuda muito a orientar, a se localizar, a saber, né? Quando você vai gravar uma aula, né, ou quando você vai dar uma aula e as pessoas estão com câmeras fechadas, por exemplo, você fica completamente perdido, né? Você tem que encontrar outras coisas para se prender, né? Assim, talvez não seja surpreendente, pelo menos para mim, né? Desde que eu comecei a dar essas aulas EAD, né? Isso começou no semestre passado, eu comecei a escrever roteiros, né? Que eu checo, que eu consulto, que eu estou olhando agora, né? Enfim, talvez deixar a aula um pouco mais mecânica, mas ao mesmo tempo eu acho que isso aqui não está no roteiro não, tá, gente? Ou tá? Será? Mas enfim, eu acho que deixa a aula um pouco menos, talvez um pouco mais mecânica, mas ao mesmo tempo me dá um fio para seguir, né? Que é uma coisa que parece que fica importante nesse momento. Mas, enfim, diante dessas desrealizações, né, então, que o olhar aéreo do piloto de avião vai ganhar espaço, né? Enfim, ou seja, a partir do momento em que você não consegue mais enxergar nada no campo de batalha, que o olhar do piloto que está voando vai se tornar relevante, né? E assim, não é apenas que ele está acima da batalha, né? Mas ele também vai ter um ponto de vista que é qualitativamente diferente pelo seu ponto de vista aéreo, né? É só a gente pensar em questão de perspectiva, né? Quando você está olhando uma coisa de maneira assim, né? Sei lá, quando as coisas estão no seu horizonte, é diferente de você enxergar as coisas de cima, né? É só a gente pensar, por exemplo, na diferença entre os pontos de vista que você tem no Google Maps, né? No Google Maps você tem o ponto de vista do sujeito, né? E você tem o ponto de vista aéreo. São informações diferentes que se visibilizam, né? E assim, ainda que a história das guerras, né, e o Virilli vai recontar isso, né, mostra que havia uma certa desconfiança com relação a esse ponto de vista, o que a gente vê é que as câmeras que estão presentes nos aviões, né, elas vão apresentar vantagens cada vez maiores aos que comandam a guerra por permitir que outros tipos de informações se visibilizem no campo de batalha. Mas, de novo, né, quem traz essas informações não é propriamente o ponto de vista aéreo do piloto, né, ou seja, do sujeito piloto. Pois ainda que ele seja importante, não são as impressões dele que informam os comandos responsáveis por ditar os rumos da batalha. O que tem valor ali do ponto de vista aéreo são as imagens produzidas pelas câmeras, né? E câmeras que vão sendo cada vez mais capazes de produzir imagens complexas e artificiais, né? Como eu já falei, né? As imagens termográficas, enfim. Então, assim, essa situação de desrealização, né, digamos assim, da imagem e do ponto de vista, né, na verdade, a gente pode, inclusive, ver numa certa ideia do piloto, né, isso é uma coisa que o Virilli marca, né, que o piloto ele teria dois olhares, né, mas o piloto tendo que conciliar uma espécie de experiência perspectiva bifurcada, né, que fica de um lado dividido entre ter que confiar na mira ocular, né, ou seja, no que ele está vendo ali, enquanto ele pilota o avião, né, mas também na mira, digamos assim, eletrônica, artificial. Ou seja, nas informações, que é tipo assim, você tem lá um mapinha, né, produzido a partir das informações do radar, né, que não é uma imagem visual,
né? São informações que você processa. Elas vão para o seu olho, mas elas são muito menos imagéticos e são muito mais informações, né? Então, assim, a coisa se desenvolve a tal ponto que o próprio olhar vai se tornando obsoleto no voo, né? Inclusive, né, assim, acho que é bom marcar, né, que você vai ter cada vez mais um desenvolvimento do piloto automático, né? Hoje em dia, os aviões, quando eles viajam, né, pelo menos assim, eu sei disso sobretudo para os aviões de carreira, né, os aviões comerciais. Acho que os aviões de carreira são os comerciais. Eu deveria saber isso porque, né, meus pais trabalharam durante 25 anos na Varig, né, eles eram comissários de bordo. Então, em tese, eu tinha que saber isso, né? Mas, enfim, a questão é que você vai ter cada vez mais a própria, enfim, o pilotar vai se tornar automático, não vai ser você, né? E as coisas são tão rápidas, né? As formas de invisibilização também dos inimigos são tão extremas que quem vai operar essa navegação, né? E o próprio ataque não vai ser o piloto. Que, inclusive, talvez assim, o que a gente pode dizer é que ele é treinado para abdicar da sua própria percepção, né? Porque é isso que, na verdade, é um movimento de desrealização. Não é apenas ficar desimportante do ponto de vista do piloto, ou do humano, ou do globo ocular. Mas é você ter que chegar a um ponto que você precisa se treinar para não confiar nela. É uma doideira isso, né? Então, assim, não chega a ser surpreendente que uma das estratégias que vai surgir, né, e que o Virilio vai comentar, né, e que é curiosíssimo, né, mas uma das estratégias para não deixar o piloto desnorteado, né, mas, claro, isso também se aplica aos soldados, de certa forma, o desenvolvimento, né, de procedimentos, né, que, que falam ao ouvido dele com uma certa voz familiar, né, digamos assim. Né? Porque, veja, pensa assim, né, você está num avião, né, barulho pra caralho, você, porra, nuvem na sua frente, ou ar, não tem nada, né, que importa. Uma merda essa situação, né? Deve ser horrível. Então, o que o Virilio vai falar, né, ele vai relacionar, ele vai dizer assim que ele vai pensar na cultura de pin-up girls, né? Enfim, acho que quem quiser vale muito a pena, né? Assim, eu sabia de relance, né, de ter visto já, né, mas eu fiquei quando o Virilio falou isso, eu fiquei assim olhando assim 1000 imagens de pin-up girls, é uma parada bizarra, né? Mas enfim, o Virilio vai associar a cultura das pin-up girls aos distanciamentos e às marginalizações produzidas na percepção no contexto da Primeira Guerra Mundial. E por que isso, né? Porque assim, eu sinto que a imagem de uma mulher desejável, mesmo que ela seja produzida em massa, mesmo que ela seja transformada em objeto de consumo, ela acaba se restituindo de alguma forma, ela acaba restituindo uma distância que seja comensurável pelo soldado que consome esse objeto, né? Que impede que o soldado fique completamente perdido. E assim, se a gente olha para essas imagens, né, elas são mulheres, e isso é uma coisa que a minha cônjuge marcou, né? Enfim, a gente ficou olhando essas imagens, né? Geralmente elas estão sentadas, em posições de submissão, geralmente elas estão num ponto de vista de cima para baixo, né? Ou elas estão fazendo tarefas domésticas, enfim, a doideira isso, né? Mas assim, é engraçado que essa tecnologia, né, digamos assim, dar uma familiaridade para os soldados, né? Isso é uma coisa muito antiga, né? Porque assim, é, as distâncias que a guerra produz entre amantes são temas milenares, né? Enfim, e talvez por isso que fique já tão familiar, né? Enfim, vou focar evidentemente em contextos helênicos, né? Porque enfim é o que eu me interesso, sobretudo, né? Mas enfim, também não quer dizer que talvez isso não apareça em outros campos, né? Mas se a gente pensa na Ilíada, né? Na relação entre o Patroclo e o Aquiles, né? Que o Aquiles fica putaço quando o Patroclo morre, enfim, aquilo ali é tudo para ele, né? Ou se a gente pensa, por exemplo, no banquete do Platão, o primeiro discurso sobre o amor que existe no banquete do Platão é o discurso do Fedro, e o Fedro fala que o amor a gente vê sobretudo na guerra, né? Que o nosso amante, né? Aquela pessoa que a gente ama, deixa a gente querendo ter uma razão para viver, né? Isso aparece também na Odisseia, né? Porque o que é a Odisseia? Senão o retorno do Ulisses ao lar para os braços da sua esposa, né, a Penélope. Isso está em jogo ali o tempo inteiro. Né? Você tem uma distância que faz com que ele sinta que ainda vale a pena viver. Né? Então, assim,
Óbvio que não é uma continuidade que eu estou dizendo, né? Que assim, isso aqui é a macro, grande cultura ocidental. Mas eu acho que assim, não parece estar muito longe desse tipo de distância, e eu cito aqui uma coisa que o Virílio fala, as locutoras com vozes melodiosas que se encarregam não somente de guiar radiofonicamente os pilotos, mas também de tranquilizá-los durante a missão, parasitando a imagem da destruição com brincadeiras, confidências e até mesmo canções românticas. Fim da citação. Então, assim, você vê que o piloto tá lá, né, barulheira do caralho, e aí tem uma voz de uma mulher tentando acalmar ele, né, enfim, tentando deixar ele de boa, tentando produzir uma familiaridade, né. Então, assim, eu não acho que a imagem da Spin-Up Girl seja uma herdeira direta da tradição grega, né. O que eu acho é que tem um tema, e um tema do amor e da distância, né, que atravessa a guerra, que serve como uma espécie de estímulo ou contra-estímulo, né, que é para abafar o excesso de estímulos, que dá sentido para o sujeito soldado, para o sujeito piloto, né? Ainda que os tempos sejam outros, que isso seja tudo massificado, né, as imagens não deixam de transmitir um certo sentimento comensurável, né? Uma experiência familiar que pode ajudar num ambiente cada vez mais construído a partir de dimensões que estão muito além dos indivíduos que participam dos conflitos, né? Então, assim, o sentimento comensurável, ele ajuda pelo menos a você ter alguma coisa que você reconhece, né? Porque esses conflitos, justamente, né, eles estão o tempo inteiro, são escalas tão grandes e escalas que, paradoxalmente, funcionam a partir de informações que são decomposições da percepção para além do humano, né? Como eu falei no caso das imagens artificiais, né? Mas assim, e a gente já vai se encaminhando aqui para o final, né? Qual é, né, essa diferença, né, nessa artificialização das imagens, né? Qual é a diferença qualitativa que se observa nessa transição do globo ocular para a máquina da visão, né? Que é intermediada, né, por essa transição para o ponto de vista aéreo. O que o Virilli vai marcar, e que eu acho que na verdade é absolutamente brilhante, né, é que você tem uma capacidade de antecipar os movimentos da guerra, né? Você consegue acumular cada vez mais informações simultâneas que acabam tornando mais visíveis as tendências do inimigo observado, né? Mas, assim, essa simultaneidade, né, assim, não é simplesmente você ter uma capacidade de captar extensões cada vez maiores de espaço, né, com uma lente de uma câmera. Não é? O que está em jogo aqui, né, é que como a própria percepção vai se decompondo em tipos de imagens cada vez menos visíveis ao olhar humano, né, mas que ainda são capazes de produzir informações úteis, né, enfim, como você tem essa decomposição, você é capaz de ver em mais detalhes, mais coisas, ainda que nunca para o nosso olho, né, de certa forma. De certa forma, né, você tem uma capacidade de antecipar o inimigo, e essa antecipação faz com que você seja capaz de se adiantar a ele, né? Então, assim, é como se o tempo se comprimisse, né, por causa dessa simultaneidade, e ele também se artificializa, na medida em que se torna possível antecipar tendências, né? Ou seja, é por isso que o Virilli vai dizer, né, eu cito, os acontecimentos se desenrolam sempre em tempos teóricos. E o poder da resposta repressiva depende do poder da antecipação. Então, assim, você tem realmente uma mudança qualitativa na medida em que se torna possível não apenas visualizar o inimigo, né, entender o que você tem que fazer, mas se antecipar as suas tendências, ver para onde ele está indo, ver em que direção, enfim. Só que isso ainda vem em que direção, isso ainda está muito restrito, digamos assim, à nossa dimensão das coisas, né? Eu acho que o tipo de antecipação que está em jogo aqui é uma antecipação que tem muito mais a ver com, sei lá, né, uma coisa que a gente vê hoje em dia, né, que são algoritmos tentando processar informações a partir, tentando processar tendências a partir de uma quantidade absurda de informações, né? Enfim, então assim, agora o curioso, né, e assim a gente pode terminar a aula de hoje assim com esse comentário, né, é que não deixa de surpreender que no contexto em que mapear o inimigo é a palavra de ordem, que a resposta a isso cada vez seja mais
ter capacidade, né, de ser furtivo, né, de ter discrição nos atos de guerra. Então, assim, se antes o poderio militar era de alguma forma exposto para tornar visível uma força, né, assim, até para você obter alguma espécie de vitória, com essa deslocamento dos esforços de guerra, né, para o mapeamento, né, para você poder se antecipar às coisas, o interesse se inverte, né? Ser capaz de dissimular as suas forças se transforma em uma virtude. E o Virilio vai descrever uma situação absolutamente maravilhosa, né? Que parece que contém de maneira paradigmática a potência da falsificação da aparência, né? Ele vai falar que no momento em que você tem a Força Aérea Alemã viajando ali para a Inglaterra, tentando mapear, né, sei lá, o número de aviões, de bombas, enfim, para poder se antecipar os ataques ingleses, o exército inglês ele vai começar a incluir nas suas ações a ideia de que eles vão ser mapeados, né? Então, o que eles fazem? Eles procuram produzir ativamente desinformação visual. Eles vão fazer construção de prédios, estruturas falsas feitas de papelão, né, como set de cinema. Eles vão montar blindados e navios falsos, né? Os caras vão montar uns navios feitos de madeira que flutua, né? Porque, claro, eles sabem que as câmeras são ruins, né, que tem limite, né? Eles vão, inclusive, ficar roteirizando diálogos falsos para ser captado pelas radiotransmissões dos alemães, né? Para meio que dissimular o que está sendo feito, né? Então, assim, o que é curioso nessa situação, né, é que não é mais uma questão de se esconder, né, ou seja, de retirar da visão. O que está em jogo, né, é você introduzir uma certa dúvida, de você jogar com falso, né? E é por isso, né, eu acho que assim isso fica como gancho, né, para nossa próxima aula, né, é que essa valorização da incerteza, na mesma medida em que deixa claro que a guerra se tornou uma disputa pela percepção, ela acaba também aproximando cada vez mais a arte da guerra da arte do cinema. Bem, eu sei que, imagino que talvez tenha algumas questões, né? Enfim, eu acho que é natural, né? Mas, enfim, a gente tem aí os nossos canais de contato para isso. E antes, né? Enfim, até o nosso encontro, digamos assim, simultâneo, né? Mas a gente pode parar por aqui, né? Próximo encontro, a gente vai continuar comentando esse texto, né? Então eu recomendo que quem não leu, que leia, e quem não leu tudo, que termine de ler. Quem não quiser ler também não lê, enfim, cada um faz o que quiser, né? Mas eu acho que o livro é bom pra caralho, né? Então eu realmente recomendo, né? Enfim, e fica aí com vocês mistério se eu vou gravar a próxima aula agora ou depois, né? Enfim, eu tô realmente assim falando disso porque eu tô muito feliz que eu consegui adiantar o roteiro das duas aulas, né? Porque geralmente eu sou uma pessoa meio enrolada, mas para essa aula muito específica, eu comecei a preparar o roteiro dessa aula e aí eu comecei a perceber que na verdade estava ficando o roteiro da segunda aula e aí quando eu vi eu já estava fudido, né? Então, ainda assim, no final é bom, mas é ruim, né? Mas enfim, o que importa é que agora pelo menos eu terminei de gravar essa aula da semana, né? Então eu posso decidir isso, né? Eu posso almoçar agora, que é o que eu pretendo fazer, e depois eu vejo isso. Mas, enfim, gente, um abraço para vocês. Espero que não tenha sido tão ruim. E até a próxima, né? Até mais. Gatinha, não sei se dá para vocês verem a gatinha. Mas, enfim, a gatinha também dá tchau.